4. Deus maravilhoso, bendito, amado, Senhor, que você seja louvado e agradecido nessa hora, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor possa reproduzir, Senhor, em nossa memória, nossa mente, nossa vida, aquilo que o Senhor quer. Não o que o pregador escolheu, desejou e falar, mas aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Fala conosco. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Quem achou, diz amém. Amém. Apocalipse é um livro muito difícil de achar, né? Quase não é encontrado. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Decide ler Apocalipse, pensa 3 vezes antes de ler. É como se fosse um livro. Você não precisa ter medo de ler a Bíblia. Você precisa ter devoção, respeito com a palavra de Deus, mas medo nunca. E para você interpretar Apocalipse, você só precisa estudar um pouquinho mais, né? Tentar buscar esclarecimento do texto com outros textos. Bem? Isso é possível para você, para qualquer um que queira estudar Apocalipse. Mas a gente não vai estudar Apocalipse. Hoje em dia eu vou falar conosco de uma forma bem simples. Nós vamos passear pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, e espero que você esteja com os ouvidos bem abertos, porque nós estamos adorando o Senhor. Nesse momento nós também estamos adorando o Senhor. O momento de adoração não é só aquele momento do louvor. O louvor também consiste também em ouvir a palavra de Deus, em se dedicar, se preparar, não deixar que nada invada a nossa mente, nada invada a nossa vida, tente roubar esse momento, quando você se priva de tudo, para poder ouvir a voz de Deus, e ali você está prestando um louvor ao Senhor. Ali você está adorando o Senhor com a sua vida. Amém? Então, você está no caminho certo, nós estamos no caminho certo. Hoje, estamos aqui dedicando esse ponto a Deus. Como todas as vezes que a gente se reúne aqui, mais uma vez, estamos dedicando esse culto a Deus. Amém? Amém. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Palavra até que direta, né? Mas vamos lá, vamos repetir todos juntos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Essa carta, escrita à igreja, foi escrita pelo apóstolo João, mas quem ditava a carta era o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus ali usando o apóstolo João, lá na ilha de Páscoa, escrevendo a igreja de Éfeso. A igreja que há 30 anos antes dessa carta ser escrita, Apocalipse, que significa revelação, igreja essa que era louvada por conta do amor, de viver o amor. O apóstolo Paulo escreve uma carta, há 30 anos antes, para a igreja de Efésios, falando que aquele pessoal, aquela igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios, estava de parabéns, estava bem aos olhos de Deus, porque eles lá, naquele momento, eles viviam o amor. A igreja era reconhecida pelo amor, pela preocupação com o próximo, com as obras sociais que elas faziam, que a igreja fazia, que a Bíblia dizia fazia naquele momento, se cuidava um do outro, se preocupava um com o outro. Não existia naquela igreja ninguém passando fome, ninguém passando necessidade, porque o amor fazia com que um se importasse com o outro. Não existia fofoca, não existia na igreja dele intriga, não tinha problema na igreja dos Efésios, não tinha, porque quando acontecia um problema, o amor sufocava o problema. E passam-se 30 anos. E agora, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos,
as igrejas, e uma delas de Éfeso. E fala diretamente à igreja, aonde da igreja? Vamos repetir? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Coisa até que estranha, até que difícil de entender, porque a geração anterior é uma geração que vivia a palavra de Deus, que vivia esse amor mencionado agora em falta. Abre em Efésios comigo, Efésios capítulo 1, lá no início da carta, o apóstolo Paulo, ele vai falando: olha, vocês estão de parabéns, realmente vocês estão de parabéns, vocês amam. 30 anos antes, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Efésios 1,15: pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo, naquele tempo, falou: olha, vocês estão de parabéns, vocês são o pessoal que ama um ao outro, e as necessidades ali não existem mais por conta do amor. Se passam 30 anos, uma outra geração, que zela até pelo cuidado, a igreja permanece. Então havia um trabalho ali, a igreja existia, se passaram 30 anos, a igreja existia. Só que com certeza a gente leu aqui que a igreja existia, as pessoas estavam lá, mas agora não existia mais o amor, não existia mais a consideração, não existia mais o respeito pela vida. Eu acho que o trabalhar muito para manter uma doutrina é muito importante para a igreja. O trabalho da igreja é importante, a doutrina é muito importante. Era o que eles viviam naquele momento. Mas o amor, o anseio em agradar a Deus, amando o próximo, tinha sido esquecido, tinha sido se apagado. E aí então a gente se incorpora dessa mensagem a partir de agora, porque o amor é fundamental na vida do cristão. Para a gente ter um acesso, uma comunhão perfeita com Deus, nós temos que amar o Senhor e ao próximo. A gente não tem como dizer que ama a Deus sem amar o próximo. Não tem condições. O apóstolo João, no livro da carta de 1 João, bem antes do Apocalipse, um tempo antes, ele fala: como você pode amar a Deus, dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? Deus é real, amém? Mas é invisível. E tem gente que fala: eu amo a Deus, mas não consegue amar o irmão, não consegue amar a liderança, não consegue amar o irmãozinho que chegou agora, não consegue amar nada, não consegue viver o amor. Então, logo seguindo esse amor, desse raciocínio, aliás, esse amor é enganoso. O que tem lá no Salmo 91, no versículo 14, ele diz assim: com amor você me amou, eu te amei. Aliás, 91, 14 diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Palavra de Deus, porque você me amou de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, você me amou profundamente, e eu reconheci esse amor, e agora eu te livro. Está vendo que o amor é fundamental na comunhão entre você e Deus, entre eu, a igreja e o Senhor? Não tem como eu então viver uma vida com Deus sem viver esse amor. Eu preciso
a Bíblia diz que um tempo antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 5, alguma coisa lá, versículo esquecido. Estávamos mortos, capítulo 2 em diante, né? Esse capítulo 2 que fala, de Efésios. Fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, guiados pelo príncipe da potestade do ar. Então, uma pessoa morta, ela tem como amar alguém? Morto, não tem como falar nada, meu irmão. Não tem nem como amar, não tem como se expressar. Morto espiritual é morto. Morto é morto. E a nossa condição espiritual antes de Jesus Cristo, até o dia que Jesus nos vivificou, nós estávamos mortos. Então, por essa questão, não tínhamos condições de amar o Senhor. Tudo que a gente fazia, a gente ofendia a Deus. Todos os nossos pensamentos ofendiam a Deus. Todas as nossas atitudes ofendiam a Deus. Então a gente estava longe de reconhecer esse amor. Então Deus nos reconheceu. Aliás, nos amou. E aí então nós reconhecemos esse amor dele. O profeta Jeremias, usadíssimo por Deus, ele dá essa declaração. E Deus usa Jeremias para falar para o povo assim: foi por amor que eu os atraí. Jeremias 31, olha aí, Jeremias 31. Rapidinho, a gente não perdeu muito tempo. Tentar ser breve nessa mensagem. Jeremias 31, do versículo 1 a 3, diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou a graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Tudo começou dele. E Deus ele foi manifestando a sua graça, o seu amor, e a gente foi cedendo. O coração de pedra foi sendo quebrado nesse martelo que se chama amor. A nossa estrutura foi sendo destruída por esse amor de Deus. E Ele vem nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça em amor. Ele vem trabalhando na nossa vida, nos convencendo dos nossos erros e nos convence por amor. A maneira que Deus fala conosco é uma maneira tão agradável que a gente vai cedendo. A gente chega aqui na igreja cheio de onda, né? Cheio de coisa, cheio de marra. E a gente fala: quem sabe sou eu. Quem sabe sou eu. E a gente chega, né? Cheio de ideologias, cheio de achismos, coisas que a gente construiu ao longo da vida. E aí o Deus que se chama amor vem nos convencendo dia a dia. De tempo em tempo, o amor dele vai penetrando a nossa alma, vai destruindo tudo que precisa ser destruído. Agora, eu preciso reconhecer que o amor é fundamental, pois ele tem me atraído através desse amor. Como nós acabamos de cantar aqui agora, foi com o amor que ele nos atraiu. Ninguém consegue enganar o Senhor nisso, porque tem gente no nosso meio que vem para cá e fala que ama a Deus. Não só aqui na Marca de Cristo, mas todas as igrejas. Gente fala: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, mas por trás dos bastidores faz tudo que ele não gosta. Faz tudo o que ele não gosta. Quando a gente tem alguém, um ser humano em nosso lar, perto da gente, faz parte do nosso relacionamento, nosso cotidiano comum, nosso dia a dia, a gente tem alguém
que ama, o que a gente faz? A gente quer presentear, a gente quer estar perto. E se essa pessoa nos aborrece, a gente fica até chateado, mas o amor encobre o problema, e a gente volta lá, conversa, esperando perdão, e a pessoa fala, pede perdão, a gente já cheio de alegria, aceita o perdão, e quando a gente erra também, a pessoa que nos ama também aceita, recebe nosso perdão. Não é assim? Só que com Deus, tem gente que acha que não deve ser assim. Sabe, a Bíblia diz que não tem ninguém sem pecado. Não existe um homem que não peque. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia. E se a gente disser que a gente não tem pecado, a Bíblia diz que somos mentirosos. Então o que me resta? O que resta a você é viver esse amor, mas com responsabilidade. Se erramos, a gente precisa se reconciliar sempre com o Senhor. E através de cada erro, uma reconciliação. E se caso daqui em diante você errar, fica tranquilo. O amor de Deus vai trazer perdão à sua alma, à sua vida. Mas a diferença, porque tem gente que sabendo disso vive no engano, em outro. Tem gente que diz que ama a Deus de todo o coração, mas fala da boca para fora. E Deus conhece as pessoas. Não tem ninguém que possa se esconder de Deus. O profeta Ezequiel, ele falou isso, ele falou, olha, eu não sei quem são. Deus usando o profeta Ezequiel. E Deus falando através do profeta Ezequiel, você não sei, não, da boca para fora. Abre Ezequiel comigo. Ezequiel, capítulo 31. Ezequiel 31, depois de Jeremias. Todo mundo falou amém, eu estou procurando ainda. Ezequiel 31, versículo 33. Ou é vice-versa? É 33, versículo 31. Versículo 31. Olha só que coisa incrível. Ele vem a ti como o povo que costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por prática, por obras, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ai, meu Deus do céu. Sabe que Deus confia nessa questão? Ele vai falando, meu filho, não adianta tentar me enganar. Eu sou o Deus que conhece a intenção do coração, esquadrinho. Conheço todos os pensamentos. Antes da palavra vir à sua boca, eu já sei que você vai falar. E não adianta, então, tentar enganar o Senhor. Os homens a gente até consegue enganar, mas a Deus não. A Deus não. Aleluia. Eu lembro dos fariseus. Alguém já ouviu falar dos fariseus? Quem lê a Bíblia conhece essa nomenclatura. O farisaísmo era uma seita judaica. Existiam na época no ministério terreno de Jesus, quando Jesus estava aqui até os seus 33 anos, existia uma seita lá em Israel. Na verdade existiam várias seitas, mas a principal era o farisaísmo, os fariseus. E os fariseus, eles jamais poderiam sentar aqui em nossa igreja aqui para poder cultuar Deus, porque eles se achavam muito santos, eles se achavam especiais demais. E se de repente você se cruzasse com um fariseu lá no Mercado Extra, no Guanabara, ou lá no centro da cidade, ele jamais daria a paz do Senhor, porque ele não cumprimentava quem fosse for. Se ele estivesse no restaurante comendo um fariseu, na época de hoje, se existisse um fariseu, acho que existe ainda. Se existisse um fariseu como naquela época,
e abandonava tudo. Pagava até a conta, mas ele se levantava, não se sentava perto de você. Porque eles se julgavam espirituais demais. Eles eram os santarrões da época. E faziam, né, os maiores discursos em praça pública. E gostavam também de estar nas casas das viúvas para poder, comer as custas daquela família. E faziam coisas terríveis, mas da boca para fora eles falavam que eram de Deus. Golpe na praça era o que acontecia mais. Eles tentavam de todas as formas enganar, e tentavam até enganar a Deus. No dia de sábado, que era o dia de descanso, o camarada não podia trabalhar. Ele não podia trabalhar, era lei. Naquela época a lei valia o sábado. Aí ele tinha que viajar. Ele tinha que ir na casa de um parente seu, uma distância no outro bairro. Só que dentro da lei ele só podia andar 1 quilômetro. O que ele fazia? Ele enganava Deus. Ele tentava enganar Deus. Ele andava 1 quilômetro, montava uma barraca e falava para Deus: Senhor, eu estou morando aqui. Agora eu estou morando aqui. Fazia um cafezinho, tomava um cafezinho, desmontava a barraca e andava mais 1 quilômetro. E montava outra barraquinha. E assim ia falando para Deus: Senhor, eu não estou pecando, eu não estou trabalhando, eu não estou andando além da conta, eu estou morando nesses lugares. O fariseu, ele não poderia ter uma vida sexual fora do casamento. Então ele chegava no prostíbulo e olhava para uma prostituta e falava para uma prostituta: quer casar comigo? Aí ele casava no prostíbulo, fazia o que tinha que fazer, e quando ele ia embora, ele dava a carta de divórcio para ela. Aí ele estava livre da culpa. O fariseu era assim. Eu quero que tentava dar, né, o jeitinho. E acho que esse jeitinho não era brasileiro, não, era jeitinho de lá mesmo. Não era o jeitinho brasileiro, era o jeitinho dos fariseus. Eles tentavam enganar, burlar, tentando passar a perna até em Deus. Só que tem gente hoje que faz isso. Eu estive na casa de pessoas nesse final de semana, domingo, depois do culto, e chegou uma hora que uma pessoa falou assim para outra, falou para a Natália. Eu tinha que sair, e a Natália ficou nessa casa, depois a Natália me encontrou aí na minha casa. E a pessoa falou assim para a Natália: Natália, a Natália é minha esposa. Natália, quer um galho? Ora por esse vinho aqui, para Deus abençoar. Natália: eu não vou orar nada, isso é cachaça. Mas você não ora pelas coisas que estão aqui entra na tua casa? Eu oro por tudo, mas tu acha que eu vou orar cachaça para você beber e ficar doidão? Aqui só tem crente. Tem gente que quer dar jeitinho. O errado é errado. Eu conheci um pastor, a gente faz obra de missões urbanas. Eu conheci um pastor no Morro da Mangueira, que ele recebia R$30 para orar o fuzil de um soldado da Bolsa de Fogo, né? Que tinha tráfico forte lá. Hoje no PP tem tráfico, mas não é como antigamente. Só que eram 200 fuzis, R$30. Toda semana orando. Aí falava: eu vou orar, pastor Val, porque 30, a minha igreja precisa de oferta. Eu falava: bom, está orando para quem? Está orando para quê? Então os fariseus que existiam, que falavam que amavam a Deus, que amavam da boca para fora naquele tempo, existe hoje também. E a gente tem que fazer uma
Ainda bem que a gente está sendo filmado, porque tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem e não está aqui hoje. A gente pode reproduzir depois. O Espírito Santo vai se encarregar de abençoar essas vidas. Amém? Então, é uma análise, a gente precisa. O que a gente precisa fazer então? Porque quando a gente deixa de amar a Deus, irmão, dentro de uma sinceridade, dentro de uma realidade, automaticamente a gente deixa de considerar um ao outro. É por isso que tem crente hoje botando outro crente na justiça comum. Né? Tem crente hoje botando o irmão da fé na justiça, botando processo em cima. Não tem amor, não tem perdão, está longe. O amor e o perdão está passando longe, irmão. E é processo em cima de processo. É pastor processando o outro pastor, é irmão do louvor processando o outro irmão do louvor. Não tem mais, agora ninguém leva as situações para o pastor, para a igreja resolver. Agora é justiça. E aí o ímpio, o endemoniado, vai julgar a ação do cristão, vai julgar o processo do crente. Olha só, vai haver justiça com certeza. E por mais que tenha justiça, é justiça, sabe, é complicado. Sem perdão, sem amor. Amém, irmão, eu sou a favor da justiça. Eu sou a favor das mãos, eu sou a favor da justiça, eu sou louco. Mas só que tem coisas que a gente pode resolver entre irmãos, entre família espiritual, entre filhos e pais espirituais, entre irmãos espirituais, irmãos de fé. Eu costumo dizer que nós todos aqui somos irmãos de sangue. Como assim, pastor? Irmãos de sangue, sangue derramado lá na cruz do Calvário. Esse sangue derramado na cruz do Calvário nos fez ser irmãos, irmão. Então somos irmãos de sangue. Não somos qualquer irmão, a gente. Tudo bem, a gente se conhece há pouco tempo, mas pela fé, irmão, somos irmãos. Aleluia. Mas aí, o que eu devo fazer então? Qual é a saída para mim, pastor? Como é a Bíblia, irmão? Porque a Bíblia tem a resposta, eu não tenho. Romanos capítulo 12. Abre aí, Romanos capítulo 12, no versículo 9 em diante. Olha só o que diz aqui. Isso aqui é coisa para cristão, meu irmão, para quem é crente, para quem é pentecostal, para quem vive a fé, para quem gosta de se envolver com as coisas de Deus. Diz assim, ó, o amor seja não fingido. 12:9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só aqui como é que está diferente ultimamente. Graças a Deus que aqui na marca de Cristo a gente fez, e aqui na marca de Cristo a gente vive essa palavra. A maior parte, né? A maior parte. Às vezes eu vejo situações no projeto de dependência química que, enfim, quem está aqui se recuperando está crescendo, né? Cresce no conhecimento. Mas o cara que já está aqui há alguns meses, ou até anos, ele tem que viver uma mudança. É a mesma coisa do camarada que chega agora no mundo, ele recebe Jesus como Senhor aqui, recebe Jesus como Senhor, e ele não vai aprender tudo de uma hora para outra. Não é verdade? A gente vai crescendo na graça, no conhecimento. Eu espero que o Senhor esteja dando conhecimento a você mais um pouquinho hoje. A mim também. Essa palavra é para mim e para você. É para o povo de Deus. E vamos lá então. Versículo 9. Vamos repetir que isso aqui chega a ser até poético. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegando-nos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que o apóstolo Paulo ele frisa aqui? Olha só, ama com amor fraternal. Por quê? Porque o amor ele
4 facetas. O amor, ele tem 4 maneiras de se apresentar. Aqui está falando do amor fraternal, o amor filantrópico entre irmãos. Irmãos agora que não são naturais, de pai e mãe, mas irmãos fraternos, amor fraternal. O amor filantrópico, que é o amor fílico, no grego, né? Da origem da palavra filantropia, o amor fraternal. A gente nasceu de mãe diferente, mas a gente aprende a se amar. E ele está falando aqui, ó. Ama com amor fraternal. Tem uma igreja na Lapa, que é de gays, que essa palavra não vive, não dá para eles. Porque lá eles vivem um amor deturpado. Existe um amor chamado Eros, que é amor de Deus também, mas só pode ser vivido entre homem e mulher, entre um casal casado. E aí, o casal casado se ama. Eles se amam, amém? Amém. E ali eles vivem um amor Eros. E aí vai tudo, eles dois ali, irmão. Só que lá na igreja, na sinagoga de Satanás, lá na sinagoga de Satanás, eles vivem um amor erótico, que é o amor deturpado. Que a palavra erotismo vem da palavra eros, é o amor deturpado. E lá eles estão trocando de casal, fazendo swing, homem com homem, mulher com mulher, bicho pega, meu irmão. Sinagoga de Satanás. Aí, ó, naquela época, meu irmão, já existia esse negócio, isso não é coisa nova, não. Já existia naquela época. O apóstolo Paulo, com cuidado, ele disse: mas o amor fraternal. Você tem cuidado na hora de amar. Porque na igreja, eu vi numa igreja, irmão, que era cheia de evangelista. Na igreja estava assim de evangelista, tinha um pastor só. Eu não vou falar da denominação porque não tem nada a ver, eu vou falar denominação. Mas foi lá, né, no início da caminhada. Por que pastor tinha evangelista? Porque os irmãozinhos, eles ganhavam a alma da pessoa para Cristo e o coração ele ganhava para eles. Só evangelista. O irmãozinho ele queria pregar, mas ele queria pregar só para a irmã. Para a irmã ele não pregava. Evangelista e só evangelizava a irmã, e só a irmã bonita, ganhava a alma para Jesus e o coração para eles. E toda semana eu evangelizando pessoas diferentes. Está entendendo? Eu via isso, eu ficava com raiva, meu irmão, cara de pau. Evangelista do ferro, porque ganha, né? Não está ganhando nada, porque caía e vivia em pecado, aquela coisa toda, acabava a a irmã sempre estava indo embora, né, da igreja, nunca a igreja crescia, sempre. Sabe, existem aberrações, irmão. A gente precisa se esforçar em viver a palavra de Deus. A gente precisa viver o que realmente Deus mandou viver. Não o que a gente acha que é certo. Não o que a gente acha que a gente pode fazer. Amém? Amém. Siga a leitura do versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas não, está lendo o versículo 2, no versículo capítulo 2, não é 2 não, é o versículo 11. Perdão. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoai. Ah, Jesus! Irmão, só pode viver isso aqui quem ama. Quando você não tem amor de Deus dentro de você, irmão, você não perdoa quem te persegue, não. Não perdoa, não. Se o cara entrou na tua vida, você vai lá para arrebentar depois. Se ele falou
aquele desgraçado está me perseguindo, meu patrão. Diabo, vá para o inferno. Não, cadê o amor, cara? Cadê o amor? Está longe, está passando longe. Está ruim. Amaldiçoa, meu irmão. Usa a tua boca para abençoar a vida daquele que está te... Aliás, perseguiu? Usa a tua boca para... Amaldiçoa, te amaldiçoa? Abençoa a pessoa. Glória a Deus. Te perseguiu? Abençoa a pessoa. Abençoa. Vai ver o resultado. O resultado vai ser bom. É o melhor possível. Porque Deus, Ele cumpre a palavra dele. Se Ele está dizendo aqui que nós devemos, em vez de abençoar, você tem que fazer. Isso vai trazer um princípio espiritual à sua vida, irmão. Quando você semeia a boa semente, você colhe um bom fruto. Mas se você tem semeado, eu não sei, eu estou tentando semear uma boa semente. Pastor, mas dizer que tu não fica nervoso às vezes? Fico, dá vontade de semear da forma errada. Mas logo a gente lembra da missão de ter que amar. A gente precisa amar mesmo. O cara entrou numa contigo, deixa ele. Você tem um compromisso com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Antes de qualquer coisa, você tem que lembrar que você é cristão e que Jesus Cristo te amou de uma forma tremenda, que entregou o seu sangue na cruz do Calvário por você. E isso tudo por amor. Mas na hora que a gente, na hora da tribulação, a gente esquece. Ah, pastor, eu sou sanguíneo. A gente sanguíneo assim no inferno. Errei, pastor. Volta lá e pede perdão. Não sou uma mágoa, rancor no coração, não, irmão. Porque o diabo quer isso. Ele quer fazer o teu coração como um depósito de lixo, jogando mágoa, rancor, tudo que não presta. Todo mundo está sujeito a erro, mas todo mundo pode ir lá no lugar onde a pessoa que errou e abençoar a pessoa. Teve um velhinho, morava numa vila aqui na rua Cacique, e esse velhinho, ele botava a caixa de som virada para a minha janela. Era vila, ele não botava a caixa de som dele na calçadinha dele, ele botava no meio da vila virada para a minha janela. E o forró comia, e eu, a Natália e o Lohan bebezinho, a gente não conseguia dormir. O Lohan bebezinho até dormia, a gente bebia dorme mesmo, mas a daí a Natália a gente não conseguia, não tinha como. E eu nunca falei nada, nem A nem B, nunca falei nada. Sempre. Só que um dia, a Natália estava passando mal, mas eu tinha que resolver os problemas da igreja e não podia ficar com ela. E ela, passando mal, ela tentou se animar e foi na laje, no terraço. Né? A gente tinha um terraço, ela tinha um terraço. Quando ela sobe para poder estender a roupa que ela tinha lavado, ela está de cara com quem? Com esse velhinho. E ela passa a mão ali no pão do susto, pior ainda o estado dela, desce. À noite falou comigo e eu não falei nada. Eu falei, tá, vamos orar. Esse cara tá. Ele não tinha que subir na minha casa. Ele não tinha que subir, não é direito dele. O som lá, botando lá fora, é ele mesmo, cara. Estava usando, mas não estava dentro da minha casa. Mas agora ele estava na minha, no meu terraço. Aí, passou uma semana, ele foi fazer uma festa junina. Para amarrar o todo, onde ele sobe, mas sabe, dessa vez eu estava em casa. Eu estava lendo a Bíblia. Olha só que situação. Vou contar essa derrota. Eu estava lendo a Bíblia e eu ouço o barulho dele lá em cima do terraço. Eu saio de casa, vejo ele trepado no meu terraço. Eu falo assim, desce daí. Ele, não vou descer que eu tenho que amarrar aqui. Eu falei, tu não vai amarrar nada. Se tu não descer agora, eu te derrubo. Olha só, crente, falando. Se tu não descer agora, eu vou te derrubar. Aí ele desceu e falou para mim assim, quando tu morrer, tu vai levar tudo isso a ele. Eu falei, irmão, quem paga o aluguel sou eu, irmão. Você não tem direito de fazer isso. Deu vontade de falar uma verdade para ele. Deu vontade de
Tchau. Foi uma coisa simples. Mas só que esse velhinho ficou magoado comigo um tempão. E alguém falou para ele: olha, eu estou na minha razão. Ele fez isso na minha casa, ele fez 2 vezes na minha casa. Está aí com toda razão, é verdade? Embora eu tenha falado para ele que ele ia derrubar ele lá. Mas eu estava com a minha razão. Ele invadiu a minha casa, a minha residência. E ele ficou magoado comigo. Uma pessoa, um vizinho, falar: pô, fulano de tal, ele não consegue dormir, está tomando remédio porque ele está magoado com o cheiro. Foi difícil, irmão. Mas eu bati lá na porta. Falei: seu Luiz, posso falar um instantinho contigo? Eu não quero conversar contigo. Mas um velhinho lúcido, tá? Não é velhinho, não. Não quero conversar contigo. Aí bateu a porta na minha cara, eu bati de novo. Seu Luiz, eu vou sair daqui depois que o senhor vier conversar comigo. Só vou sair daqui depois que você comecei a falar algo. Aí apareceu o amado. Quem foi? Eu quero te pedir perdão. Porque eu não posso deixar o senhor sofrendo por aquela situação. Embora eu não tinha razão, você tinha razão. Mas a forma que tu falou comigo me magoou. Eu já ia levando um inimigo pro restante da vida por não saber amar uma pessoa. A gente precisa amar até aquele que nos afronta. E o Espírito Santo de Deus falou comigo no meu coração naquele momento: você precisa amar esse velhinho. Esse velhinho acusado. É esse que você tem que amar. Porque amar o irmão que é crente é muito fácil. Amar aquele irmão, isso aqui é beleza, irmão. A gente tira de letra. A gente se amar, se considerar, é muito maneiro. Isso é show de bola. É ou não é? Mas amar quem persegue, irmão, quem te afronta, não é fácil não, mas é necessário, porque você e eu somos cristãos, amém? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Somos outras pessoas agora, nós nascemos de novo. A gente fala, né? Agora não vivo mais eu, Cristo que vive em mim. É que legal falar isso, mas tem que viver a parada, irmão. Tem que viver a parada. E com certeza naquele momento Cristo estava sendo exaltado. Mesmo eu tendo toda a razão, o Espírito Santo falou no meu coração que eu tinha que fazer. E tive que fazer. Vamos ler mais um pouquinho. A gente falou, né, no versículo 14, no 15: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É outra coisa que quando a gente ama, a gente consegue fazer. Quando o irmão compra um relógio bonitão, quando o cara compra um terno, um carro, consegue uma casa, né? Quando a gente não ama, a gente fica chateado. A gente fica aborrecido, porque ele conseguiu e eu não consegui. A gente fica com inveja. A gente fica, né, para morrer, porque ele conseguiu e eu não consegui. O vizinho conseguiu e eu não consegui. Ai, que raiva! Irmão, não pode ser assim. Porque eu tenho que amar o próximo. A tua vitória também é minha vitória. Você tem que botar isso no teu coração. Quando a pessoa que você conhece é abençoada, você tem que ficar feliz, irmão, porque você ama ele. Ele foi abençoado, então você também está sendo, ele é como seu, irmão. É a nação santa, da mesma nação sua. É seu irmão em Cristo. Olha o que a gente faz. É chateado. Chorar com os que choram é até fácil. Chega alguém chorando do teu lado, você até chora junto. Mas quando o cara fala uma vitória, aí, caramba, fui abençoado, meu patrão triplicou meu salário, pelo mês não estou sem fazer nada. Aí tu, pô, mas também, né? Fica logo uma coisa, né? Mas também, né? Ficar puxando o saco dele, você deve ser muito mesmo puxa saco. Vem de se alegrar, glória a Deus,
e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tire. Quer dizer, faz barulho somente. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que se distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Se aproveitará. Olha, o amor é sofredor. Às vezes ele sofre por amar. Eu não estou falando isso para você ser um bobão. Não é nada disso, irmão. Se você é uma pessoa e a pessoa te magoa, deixa na mão do Senhor. Logicamente, se o cara pega teu cheque especial e não paga, lógico que você vai sofrer. Mas se ele te pedir dinheiro de novo, cheque especial, você sabe que ele não paga, tu vai emprestar? Não, pô! Tu ama ele, mas tu tem que ter cuidado também, irmão. Mas você não paga, cara. Você não vai fazer isso comigo de novo. Mas o amor é sofredor. A gente sofre, às vezes, porque ama. Amém? Amém. Quando eu parei com o versículo, já me perdi. Hã? 13 o quê? 4, né? O amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata como leviandade, malícia, como não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Opa! Não se irrita, não suspeita o mal, não folga com uma injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Até aqui. E aqui. Aleluia. O que Deus tem para mim e para você, irmão, vai além das nossas expectativas. Só que a gente precisa viver o Evangelho, irmão. A gente pode mudar o nome de Jesus Cristo e chamar ele de amor, porque Deus é amor. Quando você fazer a oração, você pode chamar ele de meu amor, meu amor. Muda a minha vida, meu amor. Transforma meu coração, porque ele é amor. Jesus é amor. Jesus Cristo é amor. E a gente vai precisar viver esse amor. Pode ser tão difícil no início, mas depois o próprio Espírito Santo te empurra, te impulsiona, você vai conseguir viver. Só que você tem que dar esse passo inicial. Você tem que viver isso. E nessa noite, como disse antes, é uma noite de reflexão. Se em algum ponto da sua vida você deixou de viver esse amor, irmão, volta. Volta ao primeiro amor.